Olá pessoal, hoje é dia 22 de julho de 2020. Felizmente, todos os apegados cuja mente são repletas de quereres egoístas, materialistas, individualistas, gananciosos, etc., são também repletas, na mesma proporção, de aversões, de medo, de raiva, de preocupação, de estresse, de tristeza, ansiedade, etc. Se é apegado, com certeza tem sofrimentos na vida, isso é inevitável. E esses estados negativos indicam o estado miserável, o estado baixo e sofrido da mente agitada e inconstante. E essa agitação, essa inconstância e sofrida da mente é o que rouba a verdadeira, a plena paz, a verdadeira tranquilidade, o equilíbrio, a harmonia e a felicidade. Isso é bom? Não, isso é ótimo, muito mais do que ótimo, isso é divino, isso é divino. Então o sofrimento é bom? É divino, não é bom, é divino. Por quê? Porque nenhum ser humano se acostuma com os sofrimentos, nenhum. Por que nenhuma pessoa, nenhum ser humano se acostuma com o sofrimento? Porque a sua natureza não é de sofrer. A sua natureza é de plena, total, eterna e divina tranquilidade, paz, harmonia e felicidade. Afinal, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E você acha que Deus tem sofrimento? Claro que não. Então, esses sofrimentos são meramente sofrimentos mentais e ilusórios. E sim, tem a graça divina de Deus, fazendo com que o ser humano fique preocupado, estressado, medroso. São estados, muitas vezes, entre aspas, que as pessoas acham até insuportáveis em suas vidas. Mas por que isso acontece na vida das pessoas apegadas? Por quê? Porque isso obriga com que as pessoas procurem a saída que lhes proporcionem a plena paz, a total, a divina, a eterna tranquilidade, harmonia e felicidade para as suas vidas. Já pensou se Deus premiasse aqueles que são apegados, egoístas, gananciosos? Jamais, né? Então, esses que ainda usam de sentimentos apegados vão sim sofrer pela graça de Deus para poderem procurar a saída que lhes proporcione a plena e a eterna tranquilidade e felicidade. Afinal, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E esses sofrimentos, todos esses sofrimentos têm esse propósito divino na vida de cada um. Mas que propósitos divinos são esses? Que propósito divino estão embutidos nos sofrimentos mentais dos apegados, dos egoístas e gananciosos? É o propósito de tornar os seres humanos em seres divinos, que é a sua natureza real e verdadeira. Tá certo? Nós não somos seres humanos, somos seres divinos. Deus não é um ser humano. Deus é um ser divino e somos feitos à imagem e semelhança divina dele. Então, Deus não é ser humano e nem nós somos seres humanos. Então, o propósito é nos tornarmos de seres humanos para seres divinos feitos à imagem e semelhança dele. Esse é o propósito divino que existe dentro de todos os sofrimentos. Pois todos somos espiritualmente feitos à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, os sofrimentos são meramente mentais. Quando somos seres espirituais, existe uma grande diferença aí. Seres materiais, temporais, mentais, que amanhã, ou num breve futuro, já nem vai existir mais essa mente, esse corpo.
tá certo? Então, se somos seres espirituais, somos iguaizinhos a Deus, temos a mesma sabedoria, as mesmas virtudes, a mesma e eterna felicidade. Por isso que nós não somos esse ser mental e material. Por isso que todos os sofrimentos são meras ilusões, que simplesmente desaparecem quando nós nos desapegamos. Desapegue e você experienciará a sua real natureza espiritual e deixará para trás essa natureza mental e não passará mais a acreditar e muito menos deixará essa mente apegada egoísta comandar e decidir sobre a sua própria vida. Nós vivemos nesse mundo de dualidades. Tudo aqui tem dualidades, mas vivemos num mundo de dualidades quando pertencemos ao mundo real e absoluto do Criador. Vivemos com a mente apegada e presos ao inferior para podermos conquistar o desapego e a liberdade eterna da nossa alma. Vivemos com sofrimento, pelo menos os apegados, vivem com sofrimentos, com estresses, medos, preocupações, ansiedade, etc., etc., para podermos conquistar a plena e eterna satisfação espiritual, imutável. Vivemos uma vida de egoísmo, de ganância, de prepotência, possessividade, autoritarismo, etc., etc., para conquistarmos a vida de plena e eterna paciência, tolerância, amor. Vivemos num mundo onde a mente intelectual, lógica, racional é que manda na vida, quando a sabedoria da nossa alma é que deveria estar no comando da nossa vida. Vivemos numa sociedade com muitas desigualdades, desigualdades de todos os tipos, desigualdade econômica, desigualdade política, desigualdade financeira, desigualdade familiar, desigualdades individuais. Por quê? Para quê? Para conquistarmos e experienciarmos a igualdade superior, a igualdade espiritual e divina, onde vamos descobrir que todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, sem exceção. Afinal, dentro de cada ser humano existe uma alma, e essa alma somos nós, a nossa identidade real, mas só vamos descobrir essa alma. Não adianta saber na teoria, temos que descobrir que realmente nós somos essa alma, feita à imagem e semelhança de Deus, e vamos descobrir no dia que nós nos desapegarmos dos nossos sentimentos voltados ao inferior. E, aliás, todos os sentimentos voltados ao inferior são negativos. São causas negativas que geram consequências negativas. Afinal, são sentimentos de apego, de ganância, de orgulho, de arrogância, de egoísmo, materialismo, de medo, de estresse, etc., etc. Então, a gente deve viver num mundo de completa segurança, de completa sabedoria, de completa felicidade. Afinal, essa é a natureza de toda a alma. Mas nós vivemos num mundo de constante insegurança, de constante dúvida. A gente vive num mundo de constante desconfiança. Para quê? Para podermos conquistar a alma absolutamente segura e equilibrada, onde reina a paz imperturbável de Deus. Afinal, somos feitos à imagem e semelhança dele. A gente vive num mundo onde se nasce, se cresce, se envelhece e morre. Para quê? E por que a gente vive num mundo desse, onde nasce, cresce, envelhece e morre? Por quê? Para conquistarmos a vida real e eterna, onde não há começo, nem meio, nem fim. Afinal, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é absolutamente eterno.
E, finalmente, embora todos sejam feitos à imagem e semelhança de Deus, vivemos uma vida separada dele, o que é um absurdo. E a prova disso são as orações. Creio que em algum momento ou todos os dias as pessoas oram a Deus. E por que a oração é a prova de que estamos separados dele? Onde existe, veja que onde existe uma pessoa orando, existe um receptor dessa oração. Existe um orador, existe um destinatário ao qual você destina a sua oração, que é Deus, ou Jesus, ou Buda, não sei. Veja que são duas entidades diferentes. Eu orando para Deus. Eu orando para Jesus, para Buda. Eu sou diferente de Deus, eu sou diferente de Jesus e de Buda. Quando somos todos feitos à imagem e semelhança do Criador. Se somos feitos à imagem e semelhança do Criador, não deve existir diferenças. Mas, enquanto somos apegados e assumimos esse ser que é mental, físico, material, nós nos separamos. Por quê? Eu assumo a identidade do meu ego, a minha identidade falsa, a minha identidade intelectual, mental, material, que não é real. E aí eu me separo da minha própria identidade espiritual. Por isso, quando eu oro com duas pessoas, na pessoa do orador e na pessoa do receptor da oração. Quando não deveria existir isso, essa separação. Mas, enquanto o ser humano é apegado, vai sim sempre existir duas entidades, dois seres separados, o que é um absurdo, Quando na realidade todos somos unos a Deus. Jesus Cristo disse isso, né? Eu sou uno ao meu Pai. E somos todos unos a Ele. Todos, sem exceção. Tá certo? Então, se somos unos a Deus, não deve existir separação. Afinal, somos feitos em imagem e semelhança, temos as mesmas qualidades e características, as mesmas virtudes, o mesmo amor infinito e divino do Criador. Temos a mesma sabedoria do Criador. Então, se estamos ainda vivendo essa vida separada dele, isso significa que eu estou vivendo a minha vida material inferior, quando deveria estar vivendo a minha vida superior, que pertence ao mundo do Criador. Então, não se esqueça, em suas práticas espirituais, eliminar esses quereres apegados egoístas que te tornam um ser individual, material, temporal e intelectual. E o pior, egoísta, ganancioso, autoritário, possessivo, só qualidades ruins. Qual a única vantagem, ou qual a vantagem ou vantagens de se ser apegado? Não existe, só existem desvantagens em ser apegado, egoísta e materialista. Porque a causa é sempre negativa, os seus sentimentos sempre são negativos e vão trazer consequências negativas para a vida. Afinal, você está vivendo e lutando para quê? Para piorar as condições ou para melhorar as condições? Tá, você está vivendo para melhorar as condições, tá? Só que não são as condições materiais que você deve melhorar, porque você não é matéria. Você deve melhorar as suas condições espirituais, de apegado para desapegado. Porque você é um ser espiritual, e como ser espiritual você tem que melhorar você espiritual, de apegado para desapegado.
Afinal, você não é um ser material para ficar tentando melhorar as condições materiais. Isso é absoluta ignorância causada pelo apego. Para quê? Para que a gente consiga um dia praticar corretamente, eliminar essas diferenças entre o mundo criado inferior e o mundo do Criador ao qual nós todos pertencemos e devemos conquistar. Olha, essas mudanças ocorrem de uma forma muito simples, muito simples. Pratique uma única coisa, que é se transformar de um ser mental apegado, egoísta, materialista, para um ser desapegado, espiritual, virtuoso, de amor puro e sincero. Você não tem que aprender a amar de forma pura e sincera, você não tem que aprender sabedoria, você não tem que aprender a ser feliz, você não tem que aprender a ser harmônico, porque todas essas qualidades divinas você já tem. A única coisa que a gente tem que fazer, que todos nós temos que fazer, ou pelo menos os apegados devem fazer, é eliminar a sua vontade mesquinha, apegada, egoísta, materialista, voltada ao mundo material inferior. Só isso. O que causa esses apegos a esse mundo material inferior? O que a causa é o ser humano passa a viver com a sua consciência mental, a sua consciência egoísta, materialista, temporal. Isso é uma baixa consciência. Quando ele se desapega, ele dá lugar à consciência espiritual divina, feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele precisa se desapegar. Se desapegar não é uma opção, é uma obrigação espiritual, é um dever espiritual. É uma imposição de Deus para a sua vida. E onde está essa imposição? Quando ele, na oração do Pai Nosso, lá está escrito, que seja feita a sua vontade, Deus. A vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus para a sua vida. Isso é uma imposição, é uma obrigação de Deus. Tá certo? E enquanto o ser humano não cumprir com essa obrigação espiritual de largar os seus sentimentos baixos, vai continuar sim com essa consciência baixa e sofrida. Mas no dia que ele eliminar a sua consciência baixa e sofrida, apegada, egoísta, materialista, ele se torna nesse ser sábio, divino. Não tem como você assumir duas consciências. Ou você assume a consciência egoísta materialista, ou você assume a sua consciência recebida de Deus. E para isso, claro, não quero comparar a vida de uma pessoa que tem a consciência divina com a vida de uma pessoa que tem a consciência egoísta, materialista e sofrida. Então, para isso, basta o desapego. Basta substituir as suas vontades apegadas, egoístas e materialistas pelas vontades divinas de Deus. A gente não conhece nem o nosso passado. O ser humano não conhece nem o seu presente, não sabe nem por que tantas coisas, entre aspas, ruins estão acontecendo na vida. O ser humano não conhece o destino, o amanhã, o que vai acontecer. Mas ele quer decidir pela sua própria vida de forma absolutamente ignorante. Então, deixa o Criador, sábio, eterno, divino, onipotente, onipresente e onisciente decidir pela sua vida. Faça o que você deve fazer a nível mental e material. Faça o que você tem que fazer a nível mental, material, a nível familiar, a nível profissional, a nível social. Faça o que você tem que fazer, mas não corra atrás dos resultados. Não tente evitar maus resultados. Isso é querer e aversão. Isso tudo você deixa por conta de Deus.
E aí você consegue eliminar os seus apegos, os seus quereres, as suas aversões. Então, elimine o seu querer. Automaticamente você elimina as suas aversões. Tá certo? O desapegar é simplesmente suprimir, eliminar todos esses desejos voltados ao inferior e substitua pela verdadeira vontade de Deus. Que seja feita a sua vontade. Então, o que nós temos que fazer é passarmos do nível mental, humano, para o nível divino. Nós não somos seres humanos, somos seres divinos por natureza. Deus não é um ser humano, sujeito a tantas intempéries, sujeito à morte, sujeito a doenças, sujeito a sofrimento. Deus não é um ser humano. Deus é um ser espiritual e somos também um ser espiritual feito à imagem e semelhança de Deus. Então, com o desapego, a gente vai descobrir que devemos substituir esse ser mental, temporal, esse ser humano, por esse ser divino que somos. Por isso que deixa todos os resultados, não corra atrás dos resultados, não tente evitar problemas e sofrimentos para a sua vida. Não tente, tá certo? Porque quanto mais você tenta evitar sofrimento, mais você sofre. Quanto mais você tenta proteger o inferior, mais você sofre. Porque não é para proteger o inferior. Quando você quer proteger o inferior, sei lá, a sua profissão, a empresa, o seu serviço, a sua família, você quer proteger os seus filhos, etc, etc. Quanto mais você quer proteger o mundo material, mais apegado, mais ganancioso, mais medroso, mais nervoso, mais estressado você fica. Deixa tudo por conta de Deus. Tá certo? E aí, quem protege as suas virtudes, quem protege a sua natureza espiritual desapegada, produz causas divinas que trazem efeitos divinos para tudo isso. Para tudo isso. Então, se você quer proteger a sua vida, proteja a sua virtude desapegada. Proteja a sua espiritualidade divina. E não queira proteger o inferior. É para ter acesso ao superior, a causa divina que traz consequências divinas no mundo material. E aí a sua família, a sua finança e absolutamente tudo estarão protegidos. Essa lei da causalidade ela é inevitável. Lembre-se, sempre você é feito à imagem e semelhança do Criador, tá certo? E os seus desejos não podem ser diferentes das do Criador. Hoje, o seu desejo, o seu querer, ele é apegado, egoísta, materialista, totalmente oposta às vontades divinas, de puro amor, de pura sabedoria, de pura compaixão de Deus. Se você é feito à imagem e semelhança de Deus, as suas vontades têm que ser iguaizinhas, tem que ter harmonia com as vontades de Deus. Mas hoje estão completamente diferentes, opostos. Se a minha vontade hoje é oposta à de Deus, eu estou em desarmonia com Deus. Por isso que a minha vida é um caos. Vive-se um caos. Em alguma parte da vida, sim, vai ser um grande caos. E é inevitável. Tá certo? Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, as vontades de Deus e as minhas vontades devem coincidir e deve ter harmonia. Por isso que eu preciso me desapegar e eliminar essas vontades inferiores, de qualidades inferiores, de características inferiores. E quando você elimina, você vai descobrir a eterna harmonia da sua vontade com a vontade de Deus, da vontade de Deus com as suas próprias vontades. Afinal,
somos unos, tá certo? E outra coisa, encare a vida como um grande, um divino presente de Deus. Tá certo? Você já deve ter dado algum presente para alguém, você já deve ter recebido algum presente de alguém. E esse presente, ele vem embrulhado. E o que você tem que fazer? Ficar apreciando o embrulho? Sem descobrir o que está dentro da caixa? Não. Você não fica apreciando o embrulho. Você tem que desembrulhar para descobrir o que existe dentro da caixa. O presente verdadeiro. Ninguém dá o embrulho como presente. Tá certo? Ninguém dá o embrulho como presente. E muito menos Deus vai dar o embrulho como presente. Tá, só que essa mente, esse corpo e esse mundo material é o embrulho do presente. Você tem que eliminar, tirar, retirar o embrulho. E aí você vai descobrir o presente que Deus te deu. A sua alma, feita à imagem e semelhança dele. Então, não fique apreciando o embrulho, que é a sua mente, os seus órgãos sensoriais e esse corpo temporal, sujeito a qualquer doença, a qualquer acidente, a qualquer instante. Sujeito à morte a qualquer instante, sem prévio aviso. Tá certo? Então, não fique apreciando o embrulho. Deus não te deu o embrulho, Deus te deu a alma. E não o embrulho. Então, se livre, no bom sentido, desse embrulho. Desapegue-se. Desapegue-se do embrulho e você vai descobrir o verdadeiro presente de Deus, que é a sua própria alma, a sua consciência divina. Tem que largar essa consciência material, mental, temporal, egoísta, agitada, sofrida, ilusória, pela consciência divina, eterna, sábia. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que nós somos, essa consciência divina, feita à imagem e semelhança de Deus. Mas para você descobrir a sua consciência, a sua realidade eterna e divina, você tem que jogar fora essa consciência material, mental, inferior. Isso se consegue através do desapego. Elimine os seus quereres egoístas, materialistas, voltados ao mundo inferior e descobrirás a sua natureza sábia, eterna, feliz e divina. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir.